Os investigadores calculam que se lançaram a 1 quilômetro de altura. Parte do material radioativo é leve o bastante para ser levado pelo vento e espalhado por milhares de quilômetros. Em 10 dias, chega ao Japão e aos Estados Unidos. Os átomos radioativos são muito instáveis e querem se acomodar. Fazem isso emitindo radiação. Se a dose de radiação é grande, sua emissão pode ser prejudicial ao tecido humano, ou até mesmo letal. Embora os investigadores agora saibam o que causou a explosão, estão horrorizados pela perspectiva de uma crise muito maior. A radioatividade não se espalha apenas pelo ar. Os cientistas se preocupam, pois o núcleo do reator pode derreter ao nível do lençol freático logo abaixo. Quando o lençol freático é atingido pelo material radioativo, a radiação se espalha por milhares de casas e pela água potável. Residentes de Kiev, a apenas 104 quilômetros dali, não têm ideia de que suas vidas estão ameaçadas. Mas para os homens encarregados de controlar o desastre é uma preocupação bem real. Precisam saber se o núcleo derreteu-se. Veniamin Pryanishnikov é escolhido. Ele vai engatinhar por um túnel de 80 centímetros de largura para inspecionar o núcleo danificado. Por que concordei em fazer o serviço? Como assim concordei? Não concordei. Nessas horas não há consentimento. Veniamin sabe muito bem que está arriscando a vida. Cuidadosamente, ele entra em uma sala abaixo do núcleo. De repente, alguma coisa pinga em sua cabeça. Se combustível radioativo tivesse caído na minha cabeça, eu teria morrido. Seria hoje um homem morto. Os colegas usam um contador Geyser. Os níveis de radiação são seguros. Não é combustível nuclear que cai sobre sua cabeça, mas cascalho não contaminado. Quando tive certeza de continuar vivo, fiquei feliz demais. Era difícil acreditar. Eu não teria chance se fosse combustível nuclear. Meus ossos apodreceriam. Veniamin confirma que até o momento o núcleo não se derreteu. Mas as autoridades temem que se derreta. Precisam agir logo. Eles rapidamente decidem colocar uma grande laje de concreto embaixo do reator. Mas antes de fazer a laje, precisam construir um túnel de acesso. É uma tarefa gigantesca. 400 mineiros cavam dia e noite. Em apenas 15 dias conseguem completar um túnel de 168 metros. E a laje de concreto é colocada em posição. Mas 200 toneladas de lava radiativa permanecem sobre a laje no interior das ruínas do reator. A radiação que emana dali pode causar graves danos durante anos. As autoridades decidem que a melhor maneira de impedir isso é construir uma imensa tumba de concreto ao redor do reator inteiro. Mas nada pode ser feito porque os escombros radioativos da explosão continuam a lançar doses letais de radiação no ar. Primeiro, os escombros devem ser retirados. É um trabalho para o exército. Milhares dos chamados liquidantes são recrutados em toda a União Soviética. Eles são postos sob o comando do general Tarakanov. Fui chamado pela comissão do Politburo que me disse: Nikolai, como você é o general mais talentoso e corajoso, vai chefiar a operação de remoção de combustível nuclear pelos soldados. Aí eu disse: enlouqueceram? Soldados são robôs? Os soldados recebem ordem de jogar os escombros radioativos de volta no núcleo destruído. Alguns blocos pesam 40, 50 quilos cada. Joguem esses blocos no fosso. Estão fazendo corretamente, estão vendo? Os soldados cumprem a tarefa usando roupas especiais de chumbo pesando 30 quilos. Cada homem só pode trabalhar durante 3 minutos,
mas é o bastante para receber uma dose maciça de radiação. Milhares morrerão em consequência disso nos anos seguintes. Eu também recebi radiação e mandava soldados para receberem o mesmo. Foi incrível. A construção do abrigo continua durante toda a operação de limpeza. Lutando contra o tempo, ela é completada em 206 dias. Mas 200 toneladas de urânio letal e 1 tonelada de plutônio, ainda mais mortífero, continuam dentro do abrigo. Ninguém sabe realmente se o abrigo é suficiente para impedir que a radiação escape do núcleo. Pela primeira vez desde a explosão nuclear, o operador de bomba Boris Stolyarchuk volta à sala de controle da Chernobyl. Olho à minha volta e penso, eu comandava isso tudo. A investigação sobre o desastre pode finalmente responder à pergunta: falha no projeto do reator ou erro operacional? Eles descobrem que uma crítica cadeia de eventos surge das ações dos funcionários do turno da noite, ordenadas pelos supervisores para a realização de um teste de segurança. Leonid remove varetas de controle excessivas do reator. Depois, Boris reduz a quantidade de água de refrigeração que flui por ele. Suas ações tornam o reator muito instável, mas eles não o percebem. E quando finalmente tentam corrigir esses erros, é tarde demais. O estopim que levará à explosão intensa foi aceso. Mas os investigadores decidem que o pessoal da noite não teve culpa. Boris e Leonid foram forçados a realizar um teste de segurança. A conclusão final? O desastre foi causado por uma administração fraca sistêmica. 3 engenheiros sêniores receberam penas de 10 anos. Embora tenham sido exonerados, Boris ainda sente a necessidade de defender as ações do pessoal do turno da noite. Infelizmente, a opinião ainda é que o pessoal de operações foi responsável pelo acidente. Quanto a mim, não me sinto responsável. E os operadores não tiveram culpa. Hoje, a pequena cidade de Pripyat, antes o lar de milhares de trabalhadores de Chernobyl, é tão tóxica que foi fechada ao público. O acesso é proibido por 30 quilômetros de área devoluta, em torno da usina nuclear. A esperança que os residentes possam ter de retornar para reclamar seus lares já não existe. Oksana Shavchenko tinha 13 anos na época do acidente. Ela tem permissão para uma visita rápida. Sinto dor e tristeza. Quando vim pela primeira vez, eu chorei. Foi difícil para mim. Lembranças demais. Seu pai, que estava na usina na noite da explosão, foi exposto à quantidade letal de radiação. Ele morreu em um hospital de Moscou poucos meses depois. Surpreendentemente, a usina nuclear de Chernobyl permaneceu em operação por quase 15 anos. Os trabalhadores iam diariamente para a área proibida, a despeito do fato de ser perigoso demais viver ali. Finalmente, em dezembro de 2000, Chernobyl foi desativada para sempre. O governo ucraniano estima que pelo menos 8.000 pessoas morreram em consequência da catástrofe. Mas as Nações Unidas acreditam ainda ser cedo demais para estabelecer números. Entretanto, uma coisa é certa. Nas áreas mais afetadas, o índice de câncer de tireoide em crianças e adolescentes aumentou em mais de 100 vezes. O desastre forçou a União Soviética a modificar todos os reatores de projeto similar para assegurar que o horror não mais se repita.
Hoje, 200 toneladas de urânio e quase 1 tonelada de plutônio mortífero continuam no interior do reator destruído. Em 1997, um grupo de 28 países, incluindo os Estados Unidos, concordaram em financiar um plano de 10 anos para uma solução a longo prazo para Chernobyl. Com um imenso custo de 768 milhões de dólares, um arco de aço de 20 mil toneladas encerrará em si o reator 4 de Chernobyl. Uma parte importante do novo projeto são os 4 guindastes gigantescos no teto da nova armação. Eles são capazes de decompor os destroços e remover a poeira radioativa. Quando completo, a esperança é que a ameaça radioativa de Chernobyl possa finalmente ser derrotada. Versão Marshmallow São Paulo.